Irmãos, irmãs, amigos, quem está correndo na exposição de Hebreus, porque alguém já disse que é muito perigoso ficar entre um homem e um prato de comida, né? E daqui a pouco todo mundo vai estar com fome e eu sei que ninguém vai gostar, né? Irmãos, continuamos então Hebreus 7, Hebreus capítulo 7. Agora, a partir do versículo 20 até o final do capítulo 7, Hebreus 7, abra comigo, de 20 a 28. O texto bíblico diz assim: E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este com juramento por aquele que lhe disse: O Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza. Mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Vamos pedir mais uma vez graça para o Senhor, para podermos entender esse trecho, né? Ó Deus, gratos somos, Senhor, pelo estudo que tivemos nessa manhã, por abrirmos a Tua palavra. Ela é o verdadeiro alimento que todos precisamos. Ela nos convence de que nós precisamos de um sumo sacerdote como este aqui. Nós já vimos que Tu és Rei, Senhor, que o Senhor reina. Agora pedimos que o Senhor nos fale um pouco mais aos nossos corações sobre o Teu sacerdócio, Jesus. Abre o nosso entendimento através do Teu Espírito Santo. Conduza-nos nesse estudo, nessa manhã, e que todos aqui sejamos impactados pela Tua palavra maravilhosa, e mais do que isso, possamos adorar e nos render a Jesus Cristo. É o que nós Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Irmãos, nós vamos olhar para esse texto aqui, mais uma vez um texto ainda que continua o prisma do autor da carta aos Hebreus, ainda está sobre o texto de Salmo 110. Vocês perceberam aqui, mais uma vez ele usa o 110, versículo 4. Ele menciona mais uma vez nesse texto. Então nós vamos continuar olhando por esse prisma e sob o tema o sacerdócio superior e eterno de Cristo, parte 3. Nós vamos continuar falando sobre o sacerdócio superior e eterno de Cristo. O que a gente já viu, para fazer uma pequena recapitulação? O que a gente já viu na última exposição? Vimos que o autor já afirmou que o sacerdócio levítico era transitório, fraco e inútil. Ele usa esses termos, nós vimos na exposição passada. Mas o sacerdócio de Cristo, em segundo lugar, é perfeito, é indissolúvel e é eficaz. Ele também menciona sobre isso. Vimos também a palavra perfeição. O que é que significa a palavra perfeição no texto que nós vimos, do versículo 11 até o 19? Vimos que perfeição significa estar na presença de Deus, é chegar na presença de Deus, é viver na presença de Deus. E nós vimos que somente Cristo pôde fazê-lo plenamente.
mostrando que o sacerdócio levítico, o sacerdócio do Antigo Testamento, todas aquelas cerimônias sacerdotais de morte de animais, de todo o serviço sacerdotal, derramamento de sangue, serviço dentro do tabernáculo e depois no templo, dentro do Santo dos Santos, era uma sombra do que viria, que seria a realidade que veio em Jesus Cristo. Então Deus já revogou a anterior ordenança. Viram isso no versículo 19? Ele tirou a ordenança, diz que ele revogou, versículo 18. Por um lado, se revoga a anterior ordenança. Mas o versículo 19 diz que ele introduz uma esperança superior. Uma esperança superior. Vimos que ele tira a ordenança, que é a lei, que nunca pôde aperfeiçoar ninguém, mas coloca uma nova esperança. Agora nós vamos ver que ele vai introduzir um novo elemento nesse estudo que nós vamos fazer hoje, chamado aliança. Ele vai usar alguns termos jurídicos agora para mostrar o que significa isso. Então ele diz que ele introduz uma superior aliança, é o que nós vamos estudar nessa manhã. E a partir depois, no capítulo 8 e 9, ainda vai falar muito sobre aliança. Mas ele está explanando ainda sobre o sacerdócio de Cristo, pelo qual todo crente se chega a Deus. Daí então, nós não precisamos temer. O que nós aprendemos com a última aula? Nós não precisamos temer aquelas pessoas que querem impressionar a gente com esses rituais judaicos, usando elementos judaicos, elementos do Velho Testamento, dentro dos cultos, se auto-intitulando sacerdotes, levitas. Não, isso acabou, não existe mais. Não se impressionem com isso, irmãos. Isso já passou, já era. Existe um novo e supremo maior sacerdócio, e aquele morreu, enterra, deixa lá, não mexa com aquilo que não te leva a lugar nenhum, a não ser para o engano, o erro e as trevas. Não mexa mais com aquilo. Nós temos então que temer ao único, soberano, sumo sacerdote, que é intercessor, é nosso redentor, sim, nosso salvador, mas também esse é juiz e vingador. É o mesmo que condena o pecador impenitente. É esse que nós temos que temer. É a Jesus que nós precisamos temer, não a homens. Muito bem, agora o autor vai então continuar falando sobre essa superioridade de Cristo em relação ao sacerdócio levítico, como eu já falei, e nós vamos perceber então que ele vai introduzir alguns termos jurídicos aqui. Como eu mencionei, o termo aliança, ele vai introduzir o termo juramento no versículo 22, E vai também, versículo 21 fala de juramento, 21 fala de juramento, versículo 22 fala de aliança e de fiador. 3 termos jurídicos que nós vamos estudar nessa manhã aqui. Aqui então ele está mostrando o conceito que nós temos aqui dos termos usados para a gente separar as duas partes da Bíblia. Você percebe? Aqui está a base daquilo que nós conhecemos hoje como as Escrituras Sagradas. O que significa? O Velho Testamento, que já passou, e o Novo Testamento, que também são chamados de Antiga Aliança e Nova Aliança. É aqui que nós vemos a separação entre um e outro, na cruz de Cristo, onde termina um, se enterra aquele e começa o outro eternamente. É aqui que nós vamos ver então essas duas partes, alianças ou pactos, nós vemos aqui, que são os 2 testamentos. Então nós vamos ver aqui, para começar, 3 pontos em que o sacerdócio de Cristo é superior ao sacerdócio levítico. Primeiro ponto, ele é mais firme por causa do juramento do Pai. Ele é mais firme por causa do juramento de Deus, versículos 20 a 22. Segundo ponto, ele tem mais longevidade, ou seja, ele tem vida longa, esse sacerdócio aqui, tem longa duração, ele é eterno, versículos 23 a 25. E por último, em terceiro ponto, ele atende às necessidades dos pecadores, totalmente, versículos 26 a 28. Então são 3 partes que a gente vai ver. Vamos lá, o primeiro ponto.
O sacerdócio de Cristo, então, é mais firme por causa do juramento divino, por causa do juramento de Deus. Aqui, e durante todo esse trecho, eu quero que vocês entendam bem o que significa a palavrinha aqueles e este. Você precisa saber quem são aqueles que ele menciona aqui. O autor, ele é profundo, né? E se você não prestar atenção, a gente se perde um pouco no que significa aqueles e este. Mas eu vou falando aqui para a gente poder compreender. Essa é a primeira situação que vai facilitar o nosso entendimento. A partir do versículo 20, ele diz que aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, sem prestar juramento. Quem são aqueles? São os sacerdotes levitas. Por que não havia juramento? Eles não precisavam fazer juramento nenhum e nem ninguém fazer esse juramento por eles. Eles simplesmente assumiam a função de sacerdotes ou sumos sacerdotes porque automaticamente eles nasceram na tribo de Levi. Não precisava fazer juramento. Tinha uma cerimônia um pouco complexa e dá a impressão que é meio suja, né? Porque derrama sangue para lá e põe sangue na orelha, põe sangue no dedão do pé, no dedão da mão e troca de roupa, lava o sacerdote, tal. Então é uma cerimônia, né, um pouco complexa, mas simples, sem juramento. No versículo 21 diz que este aqui, quem é este? Jesus. Presta atenção, aqueles, toda vez que aparecer aqueles nesse trecho, são os sacerdotes levitas. Este é sempre Jesus, presta atenção. Então, Jesus, com juramento, versículo 21, por aquele que lhe disse, quem disse? Aqui, agora há pouco a gente leu isso aqui, né? Já estudamos de manhã agora. Quem disse isso aqui? O Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Quem disse? Deus Pai. Para quem? Deus Filho, Jesus. Quando ele disse, depois da nova aliança, da lei mosaica, muitos anos depois de Moisés ter dado a lei que dizia que os sacerdotes seriam os levitas. Depois, Davi profetizou lá no Salmo 110, versículo 4, que Jesus agora seria o sumo sacerdote através de um juramento. Olha só. Veja lá o versículo, aqui não está completo. Abre comigo rapidinho, 110, Salmo 110, versículo 4. Nós vimos agora há pouco. Vamos voltar lá mais uma vez. Só o versículo 4. O que é que diz aí? Olha como é que começa o versículo. O Senhor, o que o Senhor fez aqui? O Pai fez? Jurou. É interessante, o autor podia facilitar a nossa vida transcrevendo completo aqui o versículo 4, né? Mas ele fala que há um juramento, e há um juramento. O Senhor jurou e não se arrependerá. Deus jurou e disse para o Filho que ele seria sacerdote para sempre. Isso nunca mais ia mudar, e não se arrependerá, quer dizer que Deus nunca mais iria tirar o sacerdócio de Cristo, seu Filho. Ele seria o sacerdote eternamente. E agora os outros sacerdotes deixavam a sua função. E isso aconteceu com a vinda de Cristo. Então, ele está mostrando aqui que esse sacerdócio é muito, mas muito superior e muito mais firme que o sacerdócio levítico, porque foi um juramento do próprio Deus. Deus colocou o seu nome e disse, assinou ali o contrato e disse, este será sacerdote para sempre, eu juro. Assinou, carimbou, reconheceu, firma, eternamente. Versículo 22, por isso é que Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Percebam que agora ele introduz então esses termos jurídicos. Ele vai falar de aliança. Aliança aqui é o contrato, é um pacto. É um pacto. Um pacto entre as três pessoas da Trindade eternamente. E esse pacto alcança alguns beneficiários desse contrato. Quem são os beneficiários desse contrato? O povo eleito.
o povo de Deus. Por causa de um pacto entre o Pai e o Filho, existem beneficiários. Quem são esses beneficiários? São todos aqueles que têm Jesus Cristo como seu fiador. Ele é um fiador. Jesus agora Deus está mostrando aqui que ele é fiador. Então olha só, Deus estabeleceu um novo e superior contrato, ou aliança, ou pacto. Testamento é a mesma coisa. Tudo isso é a mesma coisa. Aliança. Quem estabeleceu? Deus. Isso não vem de homem. Deus quis. Ou seja, você queira ou não queira, o mundo queira ou não queira, o diabo queira ou não queira, os inimigos de Deus queiram ou não queiram, Jesus é sacerdote para sempre. E há uma aliança, um único meio de se chegar a Deus. Através de quem? Jesus. Não há outro meio de se chegar a Deus a não ser por Jesus. Aceite. Eu não aceito. Pode ser Buda, pode ser, sei lá, qualquer outra religião aí, não é? Não, amiguinho. Desculpe o termo. Não há. É Jesus. Ponto final. Quem decidiu isso? O dono de tudo. O dono decidiu, acabou, ninguém mais fala. Ninguém mais fala sobre o caso, porque quem assinou, carimbou e jurou foi o dono, o Pai, Deus. Você vai discutir com ele? Não vai, né? Ele é o dono. Muito bem, então, Deus estabeleceu um novo e superior contrato, uma aliança. Deus mesmo colocou o seu próprio Filho como fiador. Nós vamos estudar um pouquinho mais para frente as qualidades desse fiador. E depois Deus colocou Jesus como fiador através de um juramento, estabeleceu definitivamente. É isso que nós vimos aqui. Portanto, não há maior garantia para o eleito do que esta. Essa é a garantia que vem da parte do próprio Deus, do Deus eterno, que fez um juramento. Creia em Jesus Cristo, confie em Jesus Cristo. Ele é o fiador. Por que precisamos de um fiador? Vamos ver daqui a pouco, mas já vou adiantar. Porque ninguém pode se achegar a Deus depois da queda. O homem está separado de Deus eternamente, se não for alcançado por essa aliança feita entre o Pai e o Filho. Ninguém se chega a Deus se não for através de Jesus Cristo. Ninguém. Segundo ponto, então, versículo 23, a gente vai ver agora, a partir do versículo 23, que o sacerdócio de Cristo tem uma mais longa duração do que o sacerdócio levítico. A partir do versículo 23, o autor diz que aqueles, quem são aqueles? Versículo 23, são os sacerdotes, né? Eram feitos em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. O que quer dizer isso? O sacerdote assumia, lá com seus 30 anos de idade, tinha que ser de 30 anos para cima, para poder ser sacerdote, da tribo de Levi, e sem defeito físico, né, ele poderia assumir o sacerdócio, sendo da tribo de Levi. Uma vez assumindo o sacerdócio, ele ia prestar o sacerdócio por toda a vida dele. Mas é lógico, ele vai morrer um dia, ele é um homem. Todo sumo sacerdote morria, e era obrigado então a outro vir em seu lugar, assumir e fazer tudo de novo, aquilo que ele tinha feito, né? E dar continuidade. Então eram necessários muitos, né? Agora, versículo 24 diz que ou seja, agora falando de Jesus, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por que ele continua para sempre? Porque Jesus vive. Nós cantamos agora há pouco, não é? Porque ele vive. Você pode crer no amanhã? Pode. Você pode confiar no sacerdote que você tem? Pode. Você pode depositar tudo que você tem de mais precioso nas mãos dele? Pode. Por quê? Porque ele é eterno e ele vive para sempre. Vive para sempre. O seu sacerdócio é imutável, ou seja, não precisa vir outro no lugar dele, assumir a posição como sacerdotes levíticos. Não precisa disso.
ele venceu a morte e ele vive eternamente. Então, como rei, profeta e agora como sacerdote, ele exerce tudo isso de forma eterna e definitiva e única. Né? Então, esse Jesus que ele tanto intercedeu, como ele também intercede, e ele intercederá eternamente por todos os que creem nele. O seu sacerdócio então nunca muda. Jesus salva totalmente porque venceu a morte. Ele é eterno. Então, todos os que confiam nele, creem nele, têm essa segurança. Então Jesus pode salvar totalmente. O que ele diz no versículo 25? Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. O que Jesus está fazendo lá nos céus agora? Intercedendo por você, intercedendo por mim e por todos os que creem nele. Você merece isso? Não, nem eu, mas ele está intercedendo por nós. Que graça! Ele está intercedendo, ele está intermediando, ele é o meu representante, o seu representante diante do Pai. Quando o Pai olha para você, se ele olhar para a justiça dele, ele vai te exterminar, poderia, mas ele não faz isso. Por quê? Porque entre o Pai e você tem Cristo. E quando o Pai olha para você, ele vê Cristo, porque você está em Cristo. Essa representação aqui é muito importante, irmãos. Nós estamos em Cristo, né? Nós gostamos de falar isso, né? Nós estamos em Cristo, mas o que isso significa? Significa que Ele me representa diante de Deus. Não só isso, eu o represento diante dos homens. De que forma? Vivendo como Ele viveu, sendo santo como Ele é santo. É implicativo, né? A gente gosta só dessa parte que nos beneficia, né? Que a gente não tem mais nenhuma barreira entre nós e Deus. Mas e o que cabe a nós, como representantes de Jesus? Né? Então, aqui ele está nos representando. Jesus continua intercedendo, continua orando, continua nos representando. Então, Jesus salva totalmente, é aquilo que lá no capítulo 12, vai demorar um pouquinho para chegar lá, mas eu já vou dar uma palhinha aqui. Capítulo 12, o autor dessa carta diz que nós temos que olhar firmemente para Jesus, que é o autor e que mais? Consumador da nossa fé. O que significa ser o autor e consumador da nossa fé? Significa que ele produziu, ele criou, ele estabeleceu a fé e nos deu a fé no início da nossa carreira. Nós começamos a crer nele porque ele nos deu a fé. Então ele iniciou, ele é o autor da nossa fé. Mas diz também que ele é o consumador, ou seja, ele vai nos levar ao fim da fé. Qual é o fim da fé? É chegarmos até a glória, a perfeição, chegarmos até a glória. Ele começou e ele vai terminar. Ele é o alfa, ele é o ômega. Só que entre esses dois, o início e o fim da nossa fé, da nossa carreira cristã, existe um meio. E nesse meio o que ele faz? Intercede. Intercede. Por quê? Porque eu e você pecamos. E nós precisamos de alguém que novamente leve para Deus os nossos pecados, mas diga: Pai, esse furo nas minhas mãos e nos meus pés e no meu lado, o sangue que eu derramei foi por este miserável pecador do Newton, que não merece, mas não olha para ele, olha para mim e perdoa esse miserável pecador. Perdoa. Ele intercede. Nós não somos perfeitos para viver aqui totalmente sem pecado. Então nós precisamos de um sacerdote como esse. Por que o sumo sacerdote é tão importante para o crente? Porque ele é a propiciação, ele é o intermediário, ele é o que intercede por nós.
É importante ter um Senhor, com certeza. Ele é rei. É importante ter um profeta, sim, ele precisa falar aos nossos ouvidos, senão nós nunca creremos. Mas é importante sabermos que nós temos um sumo sacerdote, aquele que não só é o sumo sacerdote, mas é o próprio sacrifício eficaz que me une de novo ao Pai. Muito bem. Então ele faz isso o tempo todo. Ele nos representa. Portanto, a qualquer hora, em qualquer situação, para sempre, Jesus Cristo está ao lado do Pai, justificando você de seus pecados, intercedendo por você nas suas fraquezas, e está levando a sua adoração ao Pai por intermédio dele. Você lê também no capítulo 13 de Hebreus, diz que é por meio de Jesus Cristo que o nosso louvor é dado a Deus. E se não for pelo Filho, ele não recebe oferta nenhuma, nem louvor. É através do Filho, tudo é através do Filho, e nada pode chegar ao Pai se não for através do Filho. Não pode, nem o louvor, gratidão. E ele está levando a sua adoração, a sua oração ao Pai. É isso que Jesus está fazendo hoje. Muito bem, terceiro ponto. Terceiro ponto, ele diz que, com efeito, versículo 26 agora, nós vamos ver agora o sacerdócio de Cristo atende a todas as necessidades dos pecadores. Por que que atende? Porque ele é fiador, e não é qualquer fiador. Vamos ver agora. Por que que nos convinha um sumo sacerdote como este, que é Jesus Cristo? Ele pergunta, não é que ele pergunta, mas eu pergunto. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este. Por quê? Porque era conveniente para nós, pecadores, um sumo sacerdote como este, que era santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Perfeito, perfeito. Por quê? Versículo 27 responde também. Essas as qualidades de Jesus no versículo 26. Agora olha só as dos sacerdotes humanos no versículo 27. Que não tem necessidade, este Jesus, sumo sacerdote, não tem necessidade, como os sumos sacerdotes humanos, de oferecer todos os dias sacrifícios. Agora olha só. Ele não podia chegar a Deus de qualquer jeito. Primeiro ele tinha que oferecer sacrifício por quem mesmo? Por ele. Que perfeição tem esse fiador aqui? É um fiador que tem tanta dívida quanto eu. Quem vai aceitar? Que banco vai aceitar um fiador que tem dívida maior do que a minha no mesmo banco, ou igual a minha no mesmo banco? Que proprietário de imóvel vai aceitar um fiador? Vamos supor que eu queira alugar um imóvel, e eu chego no dono do imóvel e falo, ele fala assim, vou precisar de um fiador. Tá bom, eu vou arrumar um fiador. Arruma um fiador, e todo nome sujo na praça, tá? Que nem eu, não tem onde cair morto. Que fiador? Esse aqui, os sumos sacerdotes levíticos, de oferecer todos os dias sacrifício primeiramente por eles, e depois pelos do povo. Eles não podiam interceder pelo povo sem resolver o seu problema antes com Deus. Por quê? Porque tinham pecado também. Eram homens, eram mortais, miseráveis, corruptos também. Agora, o versículo 27, a última parte do versículo 27, diz que a parte B aqui diz que porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Ele está dizendo que Jesus Cristo fez isto uma vez por todas, definitivamente, quando a si mesmo se ofereceu em sacrifício. Fez isto o quê? Ele teve que se sacrificar por si mesmo? Não, ele não tinha pecado. Ele fez isto referindo-se à segunda parte daquilo que o sacerdote levítico fazia. Qual era a segunda parte? Oferecer sacrifício pelo povo. Ele não precisou da primeira parte. Por quê? Volta no versículo 26. Ele era santo,
é inculpável, sem mácula, nenhuma imperfeição Jesus Cristo tinha. Ele não tinha mácula, ele não convivia com o pecado. Aqui quando diz que ele era separado dos pecadores, não quer dizer que ele não assumiu a forma humana, quer dizer que ele não pecou. E quando diz que é separado dos pecadores, é porque ele não está no rol dos pecadores que pecam, praticam. Então ele é inculpável, né? Ele não convivia com o pecado, ele não tinha mácula moral, ele não tinha nenhuma mancha, imaculado, né? Sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Por que ele é mais alto do que os céus? Porque ele é Deus. Ele é Deus, ele é maior que os céus. Gente, que sumo sacerdote é esse? Tem gente que ainda fica na dúvida, eu não sei se eu pendo para Jesus, ou sei lá, deixa eu pensar melhor. Você não tem o que pensar, meu amigo, meu irmão. Se você ouviu que Jesus Cristo é o perfeito sumo sacerdote, e sem Ele você nunca terá acesso a Deus, o que é que você espera para se render a Ele? Não há outro remédio, você não tem outra saída. Enquanto que os outros sumos sacerdotes são pecadores, precisam oferecer sacrifício por eles mesmos, né? Presta atenção, todos os dias, porque todos os dias eles pecavam, todos os dias. Ele ia começar o serviço lá no templo, lá no tabernáculo, antes ele tinha que oferecer sacrifício por ele mesmo primeiro, todos os dias. Jesus não precisava disso, e ele ofereceu um único dia, um único sacrifício por todos os pecadores, eternamente, único, acabou, não precisa mais matar bicho nenhum. Versículo 28 então termina, ele diz aqui, qual a diferença fundamental dos dois sistemas sacerdotais? Ele diz aqui, porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza. Primeiro ponto, a lei, aqui ele está falando da lei de Moisés, quando Deus orientou Moisés para que se estabelecesse através da tribo de Levi a missão ou a função de sacerdotes. Deus estabeleceu pela lei, ele deu uma lei, o sacerdote tem que ser assim, tem que ser assado e cumprir todo um ritual, tem que ser da tribo de Levi. Então era uma ordenança, não podia ser de outra tribo. Foi a lei mosaica, a lei de Moisés, estabeleceu os sacerdotes, os filhos de Arão, ou seja, os homens, filhos de Arão, que são pecadores, a lei estabeleceu os sacerdotes pecadores, e portanto, este sistema de sacerdócio, ele é transitório, ou ele funcionou por um período, na verdade ele funcionou entre aspas, né? Nós vamos ver o que significa a palavra paliativo. Ele foi um paliativo para a consciência dos crentes do Antigo Testamento. Mas ele não era eficaz, ele não era o remédio, ele era paliativo. Então, ele era transitório. Em segundo lugar, o texto diz que a palavra do juramento que foi posterior à lei, constitui o Filho. Quem é esse Filho? Jesus Cristo, perfeito para sempre. O que significa a palavra do juramento? É o que Davi escreveu, inspirado pelo Espírito Santo. Qual é o juramento? O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. De onde veio esse juramento? De Davi. Não, brincadeira, veio de Deus. Esse juramento veio de Deus, através da boca de um profeta. Quem era o profeta na época? Davi. A palavra do juramento, Salmo 110, principalmente o versículo 4, palavra do juramento é essa,
que está escrito lá no versículo 21, tu és sacerdote para sempre. Então o Senhor jurou, e não se arrependerá disso. Constitui quem? Homens, num sentido sim, mas um homem perfeito. Mas não só homem, como também Deus. 100% homem, 100% Deus. Quem é este? Jesus, o Filho. Então, a palavra do juramento constitui o Filho perfeito para sempre. Quer dizer que ele completou o serviço sacerdotal e não precisa mais de sacerdote. Por quê? Porque ele não morre. Porque o meu fiador não morre. Se o meu fiador morrer, o que acontece? Eu tenho uma casa alugada, o meu fiador morre. A garantia do proprietário foi para o espaço. Eu preciso que arrumar outro fiador. Eu preciso arrumar outro fiador. Senão ele vai tomar o imóvel e vai mandar eu para fora. Ele vai me despejar. Eu não tenho mais garantia. Eu estava pedindo ajuda para o Rodrigo para entender isso. Se ele não fala, eu demorei tanto para entender isso. Acho que é a idade. Mas entendi finalmente, entendi. Tão simples, né? E aí tá, ele é o fiador perfeito, porque ele não morre. Então nós entendemos aqui que Jesus Cristo, o Filho, é perfeito por causa das suas atribuições perfeitas e porque ele também é completo. Então, resposta: por que nos convinha um sumo sacerdote como este? Nos convinha por tudo isso. Ele é perfeito, ele não tem dívida, ele é um fiador que não tem dívida nenhuma. Ele é como se você pegar um fiador riquíssimo, né? Baixando bastante o nível aqui, né? Você precisa de um fiador para uma casa. E você arruma um empresário ou um fazendeiro que tem vários imóveis, tudo no nome dele, tudo lícito, tudo reconhecido diante do leão, né? Do fisco, e está no nome dele. Então esse pode ser um bom fiador. Eu chego e levo esse homem lá para ser meu representante, meu fiador diante do proprietário do imóvel que eu quero alugar. O que o proprietário vai falar? Mas na hora, daqui, ó, está assinado o contrato, fica com a casa aí, ó. Quanto tempo você quiser. Esse fiador aí vale ouro. É assim, porque ele é perfeito, ele não tem dívida nenhuma, como os outros sumos sacerdotes. Eu já falei, já pensou levar um endividado lá como fiador para mim? O dono da casa não vai aceitar. Ele não vai me dar o imóvel dele para morar, né? Não é o caso aqui. Então olha só que coisa. Outra coisa, ele não morre. Se a pessoa é um fiador que não morre, não precisa ser substituído, que maravilha. E mais, esse próprio fiador é o dono. Ele é o próprio dono, ele é filho do dono, ele é herdeiro de tudo que Deus tem. Ele me introduz naquilo que é dele. Ele me coloca dentro da glória por aquilo que ele fez e por aquilo que ele é. O que ele é? Ele é o Senhor de tudo. Ele me coloca para dentro da casa dele, ele abre as portas para mim porque ele quer. Se ele não quisesse, eu não entraria na casa dele. Presta atenção. O sacrifício de Jesus Cristo foi tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que poderia salvar toda a humanidade, desde Adão até o último homem que vai nascer, e ainda sobrava troco. O sangue de Jesus vertido ali na cruz é suficiente para salvar toda a humanidade. Só que ele não foi disponibilizado para toda a humanidade. Ele só é eficiente para aqueles que Deus chama. Essa doutrina chama-se a doutrina da expiação limitada. Não é porque o sangue de Jesus tem poder só para atingir alguns, ele não é eficiente, que nem algumas vacinas por aí. Uns dizem que atende 50%, outros dizem 10%, outros 30%. Não, o sangue de Jesus é 100%, mas só para os que ele quis dar a vacina, por assim dizer, né? Só para aqueles que ele quis dar o remédio. Quais as conclusões que a gente tira então daqui? Vamos terminar. A primeira conclusão, primeira lição que a gente aprende, é simples, irmãos, apesar do texto complexo. O próprio credor, que é Deus Pai, credor,
é aquele que é, como eu estava falando agora sobre um contrato de imóvel, né? Credor é o dono da casa, por exemplo. Ou vamos dizer sobre o banco, um empréstimo de dinheiro. Credor é aquele que me empresta o dinheiro, é o dono do dinheiro. O banco tem um dinheiro, então ele é o credor. E ele empresta o dinheiro para alguém, né? Então, o próprio credor, quem é o credor aqui? É Deus Pai. O próprio credor constituiu através de juramento. Esse juramento aqui não foi assinado pelo inquilino ou pelo contratante, né? Contratante que fala? Uma pessoa que pede o dinheiro emprestado, né? Não foi assinado por esse. Quem assinou? O dono do banco. Ele que jurou, é o contrário do que aquilo que a gente pensa, né? Quem jurou aqui? O pai jurou, o credor jurou. Através de juramento, ele constituiu um fiador. Quem é esse fiador? Jesus Cristo, o Filho. E ele é fiador do quê? De uma aliança. Ele diz aqui no versículo 22, fiador de superior aliança. Por que é superior? Porque ela nunca acaba. Essa é a definitiva. As outras, a outra aliança do Velho Testamento apontava para essa, mas era inferior. Essa é superior, porque ela é a final, definitiva e eterna, que é o contrato final, a aliança final, o pacto final, né? Em segundo lugar, a gente aprende que só em Jesus Cristo há total e eterna salvação. Então, abandonar a Jesus Cristo, não crer em Jesus Cristo, rejeitar Jesus Cristo, é perecer para sempre nas trevas e no fogo do inferno, onde haverá choro e ranger de dentes. Rejeitar Jesus Cristo só tem um caminho: trevas, fogo eterno, inferno. Por quê? O nosso fiador, ele sempre garantirá o pagamento da nossa dívida, e não há outro. Se nós deixarmos esse fiador, que já pagou a dívida, o nosso fiador, que é o próprio filho do credor, se nós deixarmos ele, o nosso fiador, que ele não tem dívida, ele é perfeito, é isento de qualquer culpa, ele não tem dívida, é perfeito para ser o meu fiador. Se eu deixá-lo, eu estou perdido. Não tem mais chance. Não tem uma outra opção. Não tem. Em terceiro e último lugar, não há mediação ou intercessão de Jesus Cristo se não estivermos nele. Eu gostaria que você também guardasse isso, a questão de aliança, a questão de pacto e a questão de representação. O nosso representante, Jesus Cristo, o nosso fiador, ele representa aqueles que estão nele. O que é estar em Cristo? É aqueles que creem nele, que foram batizados em nome dele, ou seja, foram chancelados, foram marcados com o sangue de Jesus Cristo através do batismo, a marca de Jesus Cristo. Então, ele é fiador somente destes. Então, não há condições de alguém achar que Jesus Cristo vai me favorecer de alguma forma se eu não confiar nele, se eu não crer nele, se eu não me render ao senhorio dele, como nós ouvimos hoje de manhã. E se eu não me ligar a ele a ponto de ser transformado à sua imagem e semelhança. Ele me representa se eu estiver nele. E, em contrapartida, se eu estou nele, eu vivo como ele vive, eu ando como ele anda. Eu me esforço para aprender como ele é, para viver como ele viveu. Então, é uma balela esse negócio de dizer que alguém que creu no Senhor, se afastou do Senhor, rejeitou o Senhor, tem uma consciência limpa ou uma consciência tranquila. Pode ser que ele tenha. O que é que significa? Ele não é eleito. Se ele não for um eleito, a consciência dele não vai acusá-lo, não vai atormentá-lo.
Mas, se ele é um eleito e está longe de Cristo, a sua consciência vai trazê-lo de volta, como trouxe o filho pródigo, que voltou para a casa do pai. Por quê? Caiu em si. O que significa caiu em si? A sua consciência mostrou para ele a bobagem que ele fez. E ele voltou para a casa do pai. Esse era eleito. Então, não há intercessão se nós não estivermos em Cristo. Essa salvação, então, nos vincula a ele. E eu levo, então, a aplicação final para nós guardarmos em nosso coração. Tenho tempo ainda para ler Efésios. Quero que você abra comigo Efésios 2. Eu vou ler, você acompanha na sua Bíblia, Efésios 2, um texto semelhante. Fala a mesma coisa que nós estudamos aqui nessa manhã. Efésios 2, eu vou ler só de 11 a 18. Rapidamente eu quero ler aqui. Efésios 2, de 11 a 18, diz assim: portanto, lembrai-vos de que outrora, vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos, na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo. Olha a nossa situação antes de conhecer a Cristo e de nos batizarmos em nome de Cristo. Estávamos sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa. Não estávamos como beneficiários desse contrato, dessa aliança que Deus fez com o Filho e o Espírito. Não éramos beneficiários dessa aliança, não tendo esperança, ou seja, não tinha um fim feliz, não tinha uma esperança, e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, ou seja, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, aboliu as ordenanças, para que dos dois, quem são os dois aqui? Judeus e gentios. Nem judeus é salvo de outra maneira. Se tem judeu hoje confiando ainda no seu sumo sacerdote levítico, vai para o inferno. Vai. Porque agora não funciona mais esse sacerdócio. Só Jesus. Então, dos dois, de ambos, onde que eu estou agora? 16, né? E reconciliasse, 15, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus. O que é esse corpo? É a igreja, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, e vindo, evangelizou a paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, dos gentios e dos judeus. Por quê? Por ele, através dele, pela fiação dele. É fiação que fala? Não é fiação, acho que é. A fiança dele, ele é fiador. Desculpa, eu não lembrava do termo aqui. Por causa da fiança dele, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Ponto final. Não tem jeito de chegar a Deus sem Jesus. Então, olhando para esse texto e tudo que nós estudamos hoje, podemos confiar plenamente neste sumo sacerdote, que é intercessor, é um advogado nosso, é fiador, ele é Jesus Cristo, não há outro. Então, irmão, quando você orar a Deus, irmão, irmã, quando você orar a Deus pedindo perdão porque você cometeu algum pecado, sua vida não é tão limpa como você gostaria que fosse, você tem a sua consciência ainda que pesa, que te aborrece e te acusa de muitos erros cometidos, peça perdão a Deus em nome de Jesus Cristo e tome posse do perdão, porque este sacrifício pelos pecados, seja qual for, seja do tamanho que for, se você se arrepender e chegar a Deus em oração,
pelo nome de Jesus Cristo, você será perdoado. E não tem mais consciência pesada. Jogue fora essa acusação que o nosso coração corrupto coloca em nossas mentes de vez em quando, que o inimigo coloca em nossas mentes de vez em quando, que pessoas que não nos amam colocam em nossas mentes de vez em quando. Eu conheço o teu passado, minha filha. Eu sei quem você é. Você pode responder: não, você não sabe. Hoje eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu estou lá em Cristo. Você não me conhece mais. Uma vez na época de Martinho Lutero, eu tenho 1 minuto e meio. Na época de Martinho Lutero, na época de Santo Agostinho todos sabem que ele teve uma vida bastante promíscua, né? E ele, depois da sua conversão, ele se arrependeu dos seus pecados e tomou posse, né, da sua missão de pregador e teólogo, teólogo principalmente. Um dia, passando ali na cidade onde ele morava, uma das prostitutas, que ele teve muitos relacionamentos passados, olhou para ele, reconheceu Agostinho e falou assim: Agostinho, Agostinho! E ele olhou para trás rapidinho e continuou correndo dela, fugindo dela. E ela foi atrás dele, foi atrás de Santo Agostinho. Santo Agostinho, correndo, e ela atrás, e ela: Agostinho, para aí, rapaz, quero conversar com você. E ele olhou para trás de novo e correndo dela, fugindo dela. Aí ela falou assim: Agostinho, eu sei quem você é. Não, você não sabe, eu sou uma nova pessoa. Eu sou uma nova pessoa. Você não me conhece. Você não me conhece mais. Então, é assim que nós precisamos viver. Tome posse do perdão. Quando você orar a Deus pedindo para que Ele te fortaleça em meio às suas fraquezas, saiba que Ele vai te dar graça em momento oportuno, não é o capítulo 4? Ele vai te dar graça em momento oportuno e misericórdia para você atravessar pelos problemas. Talvez não do jeito que você queira, mas você vai ter vitória de alguma maneira ou de outra. Deus vai lhe dar condições de passar por aquilo. Quando você ora ao Senhor, creia que a sua oração chega a Deus, porque você ora em nome desse fiador perfeito que o próprio Pai colocou como teu intercessor. Aliás, é Ele, através do seu próprio Espírito, que ora em nós. Tome posse disso, meu irmão. Viva uma vida abundante de alegria, de perdão. Tome posse do perdão. Se você não se arrependeu e não confessou, eu entendo que a sua consciência pesa e vai te acusar enquanto você não confessar os seus pecados, como diz o Salmo 32. Enquanto eu calei os meus pecados, secaram-se os meus ossos, e a minha saúde tornou-se em sequidão de estio. Secura, morte em vida. Um zumbi. Mas quando Davi confessou o seu pecado, ele entendeu e foi restituída a alegria da sua salvação. Confesse os seus pecados e tome posse disso. E deixa para lá os falatórios. Em nome de Jesus. Precisamos de irmãos crentes fortes. E um dos empecilhos são as acusações. Tome posse disso tudo. Jesus Cristo é suficiente. Vamos orar? Ó Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra, pela intercessão de Jesus Cristo, pelo Espírito Santo que fala em nós, fala através de nós, isso para a Tua honra, para a Tua glória. A minha esperança, Senhor, é que o meditar do meu coração e as palavras dos meus lábios tenham sido agradáveis a Ti, Senhor, rocha minha e Redentor meu. E que também elas tragam edificação para a Tua igreja. Que nós todos saiamos daqui felizes por conhecermos a Jesus Cristo, o único, perfeito, sublime, eterno, santo, sumo sacerdote que o Senhor constituiu. Obrigado, porque o Senhor nos abriu os olhos para enxergar as belezas maravilhosas de Jesus Cristo. Que todos aqui sejamos tocados e possamos ver a Jesus e glorificar a Jesus, não a nós, mas a Jesus. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, Pai.